Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha alegria é poder estar com os irmãos mais uma vez, para juntos celebrarmos o nome de Jesus e adorarmos ao Senhor das nossas vidas. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade tão singular de poder estar num ambiente onde adoramos ao Senhor e podemos já sentir a presença do seu Santo Espírito. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, que mais uma vez nos cede esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui no púlpito de nossa igreja. Me sinto honrado todas as vezes que tenho o privilégio de falar na minha igreja. Que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor, toda a sua diretoria e a família de cada um dos irmãos. Eu hoje gostaria de dividir com os irmãos uma palavra que encontra-se no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo 6, o versículo é o versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Gostaria que você localizasse, por favor, o texto. Mateus, capítulo 6, versículo 5. É um texto bem conhecido e é a praxe, os irmãos já sabem. Tenho tentado pregar sempre naquilo que os irmãos já sabem. E mais uma vez não vou fugir deste parâmetro. Então, Mateus 6, versículo 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas nós, ele falando para a gente, quando vocês forem orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que está em secreto, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não uses de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Agora você lê, vai, no 3. 1, 2, 3. Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa-nos, assim como nós. Não nos induzas, mas livra-nos, porque poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele ensinou os seus discípulos uma série de lições a respeito da vida cristã. Jesus ensinou aos seus discípulos como viver a vida cristã. Me parece que Jesus sempre foi muito simples no tratar a vida cristã.
E Jesus ensinou aos seus discípulos, durante o período de 3 anos que ele passou com os discípulos, orientando, dando lições, dando ensinamentos. Jesus ensinou aos seus discípulos uma série de coisas, de maneiras, de formas, de relações que eles deveriam manter quando Jesus fosse elevado às alturas. E estamos diante de mais uma das lições. É nítido para mim que Jesus aqui na terra ensinou aos discípulos como se relacionar, tanto na horizontal quanto na vertical. Então Jesus ele sempre teve o propósito de nos ensinar como nos relacionar. Então, para se relacionar na horizontal, ou seja, um com os outros, Jesus vai deixar uma máxima para nós, como se fosse uma súmula que nós devemos seguir. Jesus deixou para nós, registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Ele vai dizer: mas o bem que vocês querem que os homens façam a vocês, então vai lá e faz você primeiro. Então, o resumo do relacionamento com o meu próximo está ligado a esta informação, a informação de que o bem que eu quero que ele faça para mim, eu tenho que fazer para ele primeiro, ok? Então, se você entender isso, você vai viver bem com todo mundo. Você não vai ter problema mais de relacionamento com ninguém, se aplicar isso. O bem que você quer que alguém faça, você faz por ela. Se você quer chegar na igreja, encontrar alguém sorridente, apertando a sua mão e lhe dando a paz do Senhor, seja você este alguém. Se você quer chegar na igreja, encontrar alguém que vai perguntar: e aí, irmão, como foi a sua semana? Como você está? Está tudo bem? Que se preocupa com você, seja você este alguém. Então, a base do relacionamento na horizontal está ligada a esta frase: se eu quero que alguém me ame, eu tenho que amá-la primeiro. Se eu quero que alguém me respeite, eu tenho que respeitá-la primeiro. Se eu quero que alguém me ouça, eu tenho que ouvi-la primeiro. Isso é para todas os momentos da vida, para todas as ocasiões. Então, se você quiser, durante o seu dia, durante o seu cotidiano, ter pessoas que vão te ajudar, ajude pessoas primeiro. É essa a máxima que Jesus ensinou. Se a gente quer algo para nós, a gente faz primeiro para o próximo. É um pouco difícil a gente fazer este propósito de Jesus se estamos apegados a nós mesmos. Então, por isso que Jesus veio para desarraigar o homem de si, para que ele possa tirar de si o olho, para que ele possa olhar para o próximo. Então, a ideia de Jesus é uma ideia de que eu primeiro tenho que olhar para a necessidade alheia, para depois olhar para a minha necessidade. Então, é literalmente isso: olhar para o bem do meu irmão, olhar para o bem do meu próximo. E ao fazer isso, eu estou necessariamente abençoando ele e sendo abençoado, porque só é bênção quem consegue abençoar alguém. Então, o que eu recebo, o que eu tenho, o que eu possuo, o que você tem, o que nós temos, só vai ser bênção quando o que temos abençoa alguém. Então, se o que eu tenho não abençoa ninguém, então o que eu tenho não é bênção. É uma posse minha, ela só é bênção quando abençoa o próximo. Então, o bem que eu quero que alguém faça para mim, eu aprendi com Jesus, que eu tenho que fazer primeiro para alguém. Então você precisa só guardar isso.
Quer viver em paz com qualquer pessoa, faz a paz acontecer. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que só queria viver em paz, só queria viver tranquilo. Aí chegou um vizinho da esquerda que estava brigado com um vizinho da direita. Aí o vizinho da esquerda chega e fala assim: porque o vizinho da direita aprontou, fez isso e aquilo, ele é um canalha, não presta e não sei o quê, e começou a falar, e o homem queria viver em paz. Aí ele diz: não é que você tem razão? Aí chega o da direita, fala para ele: olha, o vizinho da esquerda é isso, é aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele: não é que você tem razão? Aí a esposa chega: você é um hipócrita, um mentiroso. Como é que você fala uma coisa para um, concorda com o outro e concorda com o outro? Aí ele fala para ela: não é que você tem razão? Por quê? Porque ele deseja viver em paz. Então, se você quiser viver em paz, promulgue a paz. Então, o relacionamento na horizontal tem essa base. O relacionamento na horizontal está pautado nesta verdade, de olhar primeiro para o meu próximo. E o que eu quero, eu tenho que enxergar nele. O bem que eu quero, eu tenho que enxergar nele, realizar nele. Aí, Jesus vai ensinar os seus discípulos a se relacionar também na vertical. E é aqui que eu quero me deter por alguns minutos, para a gente poder meditar nesse relacionamento na vertical, que é o relacionamento do homem com Deus. Bom, é importante dizer para vocês que este texto que está diante de nós, na narrativa de Mateus, é um texto que vai apresentar para a gente Jesus indo numa sequência de sermões. Jesus está pregando e ele está numa sequência. Mas se você ler Lucas capítulo 11, você vai enxergar lá que este texto, este ensinamento de Jesus, ele tem base na pergunta dos discípulos. O texto vai dizer que Jesus está descendo da oração, estava orando lá em Lucas 11, estava orando, e aí Jesus termina de orar, os discípulos abordam Jesus. Chega para Jesus e fala: Senhor, ensina a gente a orar aí, porque a gente quer aprender a orar. Ensina como o João fez com os seus discípulos, eu quero aprender a orar. Como é que é esse negócio aí de oração? Aí Jesus vai ensinar eles a orar. E é aí que Jesus vai começar a dar essas lições que estão diante de nós aqui. Então a primeira coisa que Jesus está preocupado é com o que eles não devem fazer na oração. Então Jesus já vai orientar eles ao que não fazer na oração. Então o que vocês não podem fazer quando orarem? Não orem para serem vistos pelos homens. Primeira coisa que Jesus vai fazer é: a oração que é para ser vista pelos homens já tem o seu galardão dos homens. Então, se você quer simplesmente receber o galardão dos homens, ore nas praças, ore nas esquinas das ruas, ore somente nas sinagogas, e aí vocês vão receber o galardão dos homens. Mas se vocês querem receber o galardão que vem do Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o Deus que vem em secreto te responderá. Então, primeira coisa que a gente não pode estar preocupado, não pode colocar o nosso coração nesse tipo de oração. Não que esse tipo de oração não deva ocorrer. A oração em público é importante. A oração diante das pessoas é algo que é recomendado pela Bíblia, é visto na Bíblia Sagrada. Mas o que Jesus está falando é que o nível de oração que ele está conduzindo os seus discípulos a aprenderem é algo tão profundo que a exposição diante das pessoas vai atrapalhar, interromper o nível de comunhão que vocês terão comigo. Então, para não haver nenhuma interrupção, melhor é entrar no teu quarto, falar com o teu pai em secreto. Segundo erro que eles não poderiam cometer é: não orem com vãs repetições.
como fazem os gentios. E aí eu lembro de um exemplo no Antigo Testamento que vai nos ensinar isso, que é o exemplo lá dos profetas de Baal. Quando a gente lê o texto lá de Elias e os profetas de Baal e os outros de Azera, vocês vão ver que os profetas ficam desde a manhã até o meio-dia clamando repetidamente uma frase: Baal, ó Baal, ouve-nos Baal, manda fogo do céu Baal. E eles estão repetindo a mesma palavra constantemente. E aí Jesus vai dizer: não entrem por este caminho, porque o que eu quero ensinar a vocês não é uma reza. O que eu quero ensinar a vocês é uma conversa. O que eu quero ensinar a vocês é diálogo. Vocês vão dialogar com o Pai. Então, quando vocês orarem, não entrem na oração com vãs repetições. Vocês não precisam ficar repetindo a coisa o tempo todo, como se o Pai de vocês não soubesse o que vocês precisam. O que Jesus está dizendo é: antes mesmo de você dobrar o teu joelho, o Pai já viu a tua necessidade. O Pai sabe o que você precisa. O Pai conhece a tua dor. O Pai sabe onde está sofrendo. O Pai sabe onde está doendo. Chegar diante dele não é chegar para repetir muitas palavras, como que se pelo muito falar seríamos ouvidos. O que ele está dizendo é: quando você chegar, você não vai repetir palavras, mas eu vou dar a você um modelo de oração. Não é que eu quero que vocês cheguem diante de Deus todas as vezes e repitam estas palavras. Eu quero só que vocês sigam este padrão. Por que Jesus está explicando o padrão dele sobre a oração? Porque a identificação com Deus, a forma de se ver Deus, a maneira de se expressar Deus na prática, só é conseguido de perceber, a gente só consegue perceber quando a gente aplica isso na vida de oração e de louvor. Por isso o livro dos Salmos é um dos livros que nós mais gostamos de ler. Por quê? Porque quando você lê Salmo, logo você se identifica com ele. Você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que identificação que você tem com ele. Por quê? Porque é a teologia aplicada na prática, no dia a dia. Quem está orando está experimentando a dor, o sofrimento. Por isso ele pode dizer: na minha angústia clamei, e ele inclinou o ouvido e atendeu o meu clamor. Por quê? Porque ele viveu, ele experimentou. Então a oração, o modo de orar, a maneira de falar, mostra qual é a visão que a pessoa tem a respeito de Deus e como relacionar-se com Ele. Então Jesus vai dizer: olha, quero que vocês entendam a visão, entendam o padrão, entendam a forma que vocês precisam se achegar diante do Pai. E aí ele vai dizer: Pai nosso. Me faltaria tempo para explicar cada um dos detalhes desta oração, mas eu gostaria de me deter somente nessa expressão de Jesus, que já fala muita coisa. Jesus vai dizer: Pai nosso. Eu por muito tempo refleti sobre isso. E eu pensei, todas as vezes que eu tenho que me relacionar com um magistrado
para chegar diante dele em toda a petição, e quem trabalha aqui no ramo jurídico vai confirmar o que eu estou dizendo. Nenhuma petição que a gente envia a um magistrado, a gente envia sem prenomes. A gente sempre coloca, excelentíssimo, o básico é este: excelentíssimo senhor, doutor, juiz, fulano de tal, da tal lugar, do tribunal tal, e aí a gente começa a dizer o que a gente quer. Nenhuma petição, e é essa expressão mesmo que se usa no direito, petição, nenhuma petição chega na mão do magistrado, na mão do juiz, na mão de qualquer julgador, vai chegar na mão dele sem esta prévia comunicação, sem se estabelecer este meio de se falar com ele, esta formalidade de se falar com ele. E aí, para cada nível de autoridade que existe no nosso mundo, nas nossas relações, existe uma maneira de se falar. Ilustríssimo Senhor, Vossa Senhoria, excelentíssimo fulano de tal, Vossa Majestade, Vossa Eminência, para a gente se relacionar com os mais distintos homens e mulheres que possuem autoridades na terra, a gente utiliza uma série de adjetivações para poder dizer qual é a autoridade que esta pessoa possui. E aí eu me perguntei, ora, quando eu for me relacionar com aquele que criou o universo, que conta as estrelas na palma da mão, que desenrola os céus feito cortina, que está assentado no céu e os pés sobre a terra, aquele que sabe cada fio do meu cabelo, aquele que anda entre os querubins ungidos, aquele que tem em sua mão governo, autoridade e poder para fazer tudo que lhe apraz, aquele que disse: eu sou aquele que digo o fim no começo e estabeleço as coisas da minha maneira, da minha forma, e nada vai fugir do meu controle. Eu pensei, Deus, como eu devo me achegar a Ti? Eu preciso dizer: excelentíssimo Senhor, magnífico Deus, ó todo-poderoso Pai, excelso Criador, majestoso Senhor do universo. Não, Jesus está dizendo, quando se achegar a Ele, você vai dizer para Ele a seguinte palavra, você só vai chegar diante dele e chamar Ele de Pai. Lai Joe Mikandaraia. Vocês já pensaram quantos prenomes a gente teria que usar se fôssemos seguir as regras da humanidade? Vocês já pensaram para pensar como que eu deveria se achegar a Deus? Aí Jesus vai dizer, ó, quando você for orar, esquece tudo isso aí, porque isso aí é da terra. Quando você for orar, bota tudo isso aí no bolso. Isso só serve para as relações humanas. Quando você chegar diante do Pai, chama Ele pelo nome que Ele gosta. Não, Jonatas, então tem algum problema eu chegar aqui e orar e falar: Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Criador dos céus e da terra, derrama o Teu Espírito. Não tem problema nenhum, irmão. Não tem problema nenhum em se fazer isso. O que eu estou dizendo para vocês é que Jesus está dando qual é a visão que Ele tem a respeito do Criador, daquele que você chama de Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, olha, quando você se relacionar com Ele, for falar com Ele, for entrar na presença dEle, lembre-se sempre que a frase que Ele gosta de ouvir, que o nome que Ele anseia ouvir, que a palavra que Ele quer ouvir da tua boca, não é todas essas lindas palavras que você fala. O que Ele quer ouvir é o simples Pai, porque o Pai
basta para resolver todos os nossos problemas. Oh, você está complicando tudo porque quer, porque para orar a Ele e Ele responder, é só chegar diante dEle e dizer: Pai, e Ele te ouvirá e vai responder o teu clamor. Só quem acredita, levanta a mão para o Pai esta noite, porque o Pai está aqui nos ouvindo. O Pai basta. O Pai resolve. Chamar Ele de Pai é suficiente. Pai. Nós não conseguimos ter muito essa visão no texto, porque o texto não está escrito seu original na língua portuguesa. Mas os estudantes da Bíblia, e ao ler um pouco sobre isso, o comentarista da Bíblia, King James, vai dizer que a expressão que Jesus usa para a palavra Pai é Abba. Abba. Repita comigo, Abba. A expressão Abba, por muitas vezes, é traduzida como pai ou paizinho. Muitas vezes nós traduzimos a expressão Abba por pai ou paizinho. É um marco aqui para quem está ouvindo o que Jesus está ensinando. Porque Jesus está ensinando os seus discípulos a chamarem a Deus por uma expressão que não era habitual da época. Eles chamavam Ele de o Senhor do céu, mas não lhe identificavam como o Abba. E o Abba não é necessariamente a tradução paizinho, não é a melhor tradução para a palavra Abba. Se você estuda um pouco, você vai ver que Abba tem o seu conectivo na palavra ima, para a mamãe. Abba não é a palavra pai no hebraico. Abba não é a expressão pai dita por uma criança. Abba, na verdade, é quando um bebê está crescendo, e aí a gente fica com ele. Os pais aqui, eu ainda não sou pai, mas os pais que estão aqui sabem do que eu estou dizendo, e as mães também. Todo pai, toda mãe, quando a criança está começando a ensaiar suas primeiras palavras, fica no berço, fica com a criança no colo, dizendo: fala papai, ou fala mamãe. Porque o coração do pai, a alegria do pai, é poder ouvir pela primeira vez o filho falar o nome dele. E o nome dele pode ser Jonatas Duarte Gonçalves, mas não tem nada que vai ser mais alegre para mim do que ouvir o meu filho me chamar não de Jonatas, mas me chamar de pai. Nenhum dos senhores aqui falou: fala para ele, fala Juliano, fala para ele Paulo, fala Paulo, fala Paulo. Não, todos os senhores, ao pegarem os seus filhos, pegam ele e diz: fala papai, fala mamãe. Tudo que você quer ouvir é o teu filho falar pela primeira vez a palavra que denota carinho e filiação. Então a palavra Abba não é traduzida como paizinho ou papaizinho. A palavra Abba não chega nem a ser uma palavra. A palavra Abba é o balbuciar de uma outra palavra. É a tentativa frustrada de tentar falar algo que ele não consegue falar.
É uma tentativa de dizer, mas como não consegue dizer aquilo na sua essência, como é, então não está preocupado em dizer a palavra em si, mas está preocupado em emitir um som que se aproxime da palavra que ele quer dizer. E o que Jesus está dizendo é: este aba, este aproximar, este balbuciar, este resmungar de uma palavra que já lembra o Pai, é suficiente para Ele nos ouvir. Isso é assustador. Isso é terrível. O que ele está me ensinando aqui é que parece-me que Deus olha para cada um de nós e Ele está ninando a gente no seu berço. E Ele está dizendo: eu estou esperando você pela primeira vez se relacionar comigo. E aí não importa se você sabe quantos anos eu tenho, qual é o tamanho do meu sapato, qual é a minha formação. Não importa o que você saiba a respeito de mim. O que importa é a maneira como você vai se relacionar comigo. E a maneira que eu acho propícia, que enche o meu coração de alegria, que faz a minha alma explodir, é quando você me chama, mesmo que ainda balbuciando, mesmo que ainda falando algo que não é a palavra em si, mas que você está resmungando esta palavra. Mas isso para mim já basta para eu me alegrar com você. O que Jesus está ensinando? Jesus não está ensinando simplesmente a orar